prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, também numa data importante. Como o pastor bem disse, primeira vez que eu comemoro o dia do pastor, como pastor batista, recém-ordenado, ano passado, no Rio de Janeiro, na primeira igreja batista em Vila Formosa, São João de Meriti. E é muito prazeroso estar com os irmãos aqui numa igreja missionária, numa igreja que investe em missões, numa igreja que tem um pastor que tem o coração na obra, que tem o coração na palavra de Deus, não somente ele, como toda a sua família. Então, louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do pastor, da família pastoral. Muito obrigado pela oportunidade. Trago aqui um abraço grandioso das crianças do Viver, no estado de São Paulo, das famílias. Eu vou conhecer no final aí da nossa reflexão, e também convidar os irmãos para, no tempo oportuno, de menos caos, fazermos um trabalho, uma obra em conjunto. Tenho certeza que vai ser muito edificante para vocês, vai ser muito edificante para mim e vai ser muito edificante para a comunidade. Fui aluno também do pastor Alex na Faculdade Batista Teológica, me deu aula de projetos lá e, graças a Deus, consegui colocar muita coisa em prática, né, pastor? O professor fica feliz quando o aluno coloca em prática, então, coloquei em prática, graças a Deus. Então, louvo a Deus pela vida de vocês. E nessa pandemia, claro, a gente não ficou parado, a gente continuou a obra, dentro das limitações que temos, dentro dessas novas estratégias. Deus foi nos direcionando e assim a gente tem vivido. Eu lembro que, quando eu era militar, eu fiz um juramento, e nesse juramento, o final desse juramento dizia que eu defenderia a minha nação com a minha própria vida. E quando Deus me chamou para a obra, Ele me chamou para me filiar, de fato, no quartel, cujo nosso general é Cristo, amém? E eu falei para Ele, eu dou a minha vida pela causa do Evangelho. E no quartel onde eu servia, nós treinávamos em tempos de paz para atuarmos em tempos de guerra. E nesse quartel, estamos vivendo uma guerra a todo instante. Nesse ambiente, estamos vivendo uma guerra em todo instante que o nosso general nos convoca. Das mais diversas estratégias, das inúmeras maneiras, ele nos convoca para pregar o Evangelho, para sermos sal da terra e luz do mundo. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 15. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão em casa. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Pai, por esta mensagem, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de ministrar o coração dos meus irmãos. Também, Pai, peço que o Senhor me ilumine, para que a Tua mensagem, ela seja como uma flecha, ó Pai, que alcança o alvo. Muito obrigado, Senhor Deus. Amém. Bom, o Sermão do Monte, ele dá início ao que chamamos do maior sermão da história, pregado pelo maior pregador da história, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é a própria palavra, a palavra encarnada, aquele que é a vida, aquele que é a videira verdadeira, aquele cuja vida é um exemplo, cujas obras são milagres, cuja morte e seu sacrifício
nos trouxe a salvação, cuja vida é transformadora. E o mais magnífico disso tudo, que Deus, conhecendo o ser humano, conhecendo o homem, é que o nosso Senhor Jesus Cristo começa o seu ensino público, começa ali a sua plataforma, a plataforma do seu reino, falando sobre felicidade, falando sobre as bem-aventuranças, uma alegria abundante. E isso, claro, tem uma proposta fundamental. Isso tem um direcionamento, tem um propósito específico. Porque o ser humano, por sua natureza, ele está o tempo todo buscando uma felicidade. O ser humano, em todo tempo, ele busca alegria em tudo que faz. Ele procura se sentir feliz em tudo que faz. Porque, de fato, a felicidade ele traz consigo o prazer. E o prazer é muito bom de ser sentido, não é verdade? Mas a grande pergunta é: que tipo de felicidade? Qual é a felicidade que nós devemos procurar e que nos traz de fato essa verdadeira alegria, uma alegria abundante? Claro que é uma alegria completamente diferente da que esse mundo pecaminoso ensina. Por essa razão, a filosofia do hedonismo, que diz que o prazer é o fim último do ser humano, está tão visível no dia de hoje. Essa luta incessante, essa busca incessante pela felicidade, pelo prazer, está muito enraizado nesse mundão. Mas a grande questão que nós deveríamos discutir de fato é: aonde está esse prazer, aonde está essa felicidade? Nas coisas externas? No dinheiro? No conhecimento? No ego? Na diversão? Nas viagens? Aonde está essa felicidade? O rei Salomão, lá em Eclesiastes 2, ele tenta buscar felicidade em 4 coisas. Ele tenta na bebida, ele tenta na riqueza, ele tenta nas formas diferentes de se relacionar com mulheres e, por último, ele tenta a fama. E nenhuma delas ele foi plenamente feliz. Categoricamente eu afirmo isso, nenhuma delas. Mas que tipo de felicidade é essa que Jesus está ensinando lá no Sermão do Monte? Que tipo de felicidade é essa? Antes eu quero falar que Deus criou o homem para o melhor dos prazeres, para a maior das felicidades, que é conhecer a Deus, que é promover ao homem essa intimidade com Deus, ao ponto dele se sentir plenamente alegre, plenamente feliz. E a plenitude da felicidade se dá quando estamos no centro da vontade de Deus, seja aonde você estiver, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja fazendo o que for. A felicidade plena é quando estamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele nos concede esse prazer, que é desfrutar da mais profunda intimidade com Ele. Porque a felicidade completa, ela está em Deus. Não está nas coisas, não está nas pessoas, está em Deus. Mas essa bem-aventurança, essa alegria, essa felicidade abundante, ela vai na contramão do mundo. Porque a verdadeira felicidade, a felicidade do cristão, é abraçar o que o mundo
repudia e repudiar o que o mundo abraça e o que o mundo aplaude. Veja bem, nós fazemos o contrário. Nós repudiamos aquilo que o mundo entende, o mundo pecaminoso entende que é alegria. E nós abraçamos aquilo que Jesus nos concede como verdadeira alegria. E um exemplo disso é a palavra de Deus, que fala assim, o Evangelho é algo muito... A pirâmide fica invertida um pouco. Porque quando você perde, você ganha. Né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, acha-la-á. O pastor falou algo mais cedo, melhor é dar do que receber. Nesse mundo que nós vivemos, que vai na contramão do mundo, ele fala que no reino de Deus o bem-aventurado é humilde, que o humilde que é exaltado. Mas quando a gente olha aí fora, é diferente. Quem tem mais é mais exaltado, o mais avarento, o mais poderoso, o que tem mais condição financeira, o que chega com carro importado, o que chega completamente alinhado, lá fora, esse é exaltado. Mas a palavra de Deus e as bem-aventuranças, Jesus Cristo nos ensina que nós precisamos estar na contramão do mundo, na contramão do que o mundo ensina para todos nós. E dentro dessa perspectiva, é uma curiosidade que essas 8 bem-aventuranças, as igrejas lá do século IV até o século VI, elas levavam tão a sério essas 8 bem-aventuranças, que elas chegavam a construir as suas igrejas em forma octogonal, para lembrar dos ensinamentos, dos profundos ensinamentos da bem-aventurança. E as bem-aventuranças, meus irmãos, é de uma riqueza profunda, que até mesmo os não cristãos, quando se deparam com ela, ficam maravilhados. Os filósofos, os estudiosos, só que eles não têm a mesma interpretação que nós, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus, amém? Para eles é uma leitura literal bonita, para nós é transformação de vida. Para ele são palavras ricas de sabedoria. Para nós é a mudança completa de atitude. Para nós é estruturação de vida. Para nós é transformação de vida e mudança de comportamentos inadequados. E por que eu estou falando sobre isso? Porque precisamos entender, por meio desses ensinamentos de Jesus, a verdadeira felicidade. O que é essa alegria abundante que ele ensina para os discípulos. A gente precisa entender de fato, embora a gente estude, embora a gente escute, mas a gente precisa viver essa felicidade. Foi o próprio Jesus que ensinou. Ele que se assentou. Os seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensinar. Que coisa mais maravilhosa que isso? O próprio Jesus falando com você. E logo após essas bem-aventuranças, então Jesus começa com 2 afirmações ao nosso respeito. Vós sois sal da terra. E depois, vós sois a luz do mundo. Veja bem, meus queridos, ele não está falando, vocês serão o sal da terra. Ele não está falando, vocês serão a luz do mundo. Ele está falando para os seus discípulos, vocês são, ei, filho, filha, você é sal da terra, você é luz do mundo. Ele começa com uma afirmação, ele enfatiza essa afirmação, porque de fato você é sal da terra, é assim que ele vê você, você é a luz do mundo, é assim que ele enxerga o discípulo. Mas depois ele tem uma vírgula, ele fala, mas se o sal perder o sabor, não servirá para nada. Ele é duro, Jesus é duro, é algo forte. Ele fala,
Mas se o sal perder o sabor, não servirá para nada, a não ser para ser jogado fora e pisoteado pelos homens. É forte. A gente dá muita ênfase ao sal da terra, e quando a gente não cumpre de fato, ou não entende o que nós somos em Cristo Jesus, Ele está falando, é isso que vai acontecer. Agora, vale ressaltar que Jesus, de uma forma muito pedagógica, Ele fala conosco, tem uma explicação. Jesus e suas inúmeras pedagogias e formas maravilhosas de ensinar. Jesus usa as coisas mais simples para ilustrar as coisas mais profundas. Esse é o nosso Jesus. Quem de nós não sabemos o que é o sal? Qual a importância dele, não é verdade? Fica fácil de entender dessa forma. Para nós, hoje a gente tem a refrigeração, nós temos a geladeira, mas naquela época o único elemento que evitava a decomposição dos alimentos, especificamente a carne, é do sal. Não é verdade? Hoje a gente nem usa muito para isso, a gente usa mais para salgar, não é verdade? O sal, ele preservava os alimentos naquela época. E a presença da igreja na sociedade também preserva a sociedade, é um freio moral na sociedade. Então, quando a igreja é sal da terra, no meio da sociedade, é justamente para combater esses atos imorais, é combater o pecado, é realmente ir na contramão do mundo, porque a igreja ela tem esse poder de dar esse freio. E é interessante, aqui eu abro um parêntese, que quando o cristão, ele está em qualquer ambiente, quando o cristão verdadeiro está em qualquer ambiente, há um respeito. Você pode trabalhar no ambiente mais promíscuo, mais corrupto, pior que seja, mas se você estiver lá, há um respeito. Há um respeito. Alguém vai te olhar de modo diferente. Alguém vai deixar de fazer alguma coisa, não, de repente não todo mundo, mas grande parte. Alguém vai deixar de comentar algo com você, algo desrespeitoso, algo que vai contra os seus ensinamentos, algo que vai contra aquilo que você acredita. Dificilmente, eu sou prova disso, quando eu estava no quartel. Dificilmente, as coisas mudam, pelo simples fato de você estar lá. A igreja ela não pode imitar o mundo, amar o mundo, porque isso é ser igual ao mundo. Eu fico feliz por essa igreja. Eu fico feliz por essa igreja ir na contramão do mundo, ir na direção daquilo que o Evangelho propõe, é multiplicar a palavra de Deus, é ser sal da terra, é ser luz do mundo, é edificar a tua igreja, é ensinar os santos, é capacitar os líderes, é formar novos líderes, é iniciar novos projetos estabelecidos por Deus, que nasce no reino celestial, e que Ele nos dá a grande alegria de colocarmos aquilo que está no reino celestial, colocar em prática aqui na terra, dos investimentos missionários. Deus, Ele olha tudo, Deus, Ele observa tudo, e vidas são abençoadas, as pessoas estão sendo abençoadas, quando você se coloca à disposição, seja de qualquer forma, da forma que for, investindo, orando, contribuindo, participando, ofertando, orando, jejuando. É isso, é ser igreja. E é por isso que Jesus fala, por isso que nós somos sal, por isso que não somos o sal do saleiro, nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra, mas se o sal não salga, ele não tem sabor, ele não serve para nada, ele se torna inútil. E uma das funções da igreja é justamente isso, é influenciar, é salgar. E se ela não influencia, se ela não coíbe a decomposição, esse avanço do mal, ela perde a sua relevância. Se ela não edifica os seus santos, se ela não investe em vidas, ela perde a sua relevância. E eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que abraçam o Evangelho de uma forma verdadeira,
que mesmo sem conhecer às vezes os missionários, a obra que está sendo feita lá do outro lado do Brasil, vocês estão orando, intercedendo, compartilhando o Evangelho, investindo também na vida do pastor, da sua família. Isso é ser igreja. Jesus diz: vós sois sal do mundo, vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. E aqui eu quero citar um exemplo do sol e da lua. O sol ele tem luz própria. Ele não precisa de um outro astro. Ele tem luz própria. A lua não. Mas quando o sol reflete na lua, o que acontece com a lua? Ela aparece. Às vezes até de dia você consegue ver a lua, mesmo num tom mais claro. Nós não temos luz própria, suficiente para iluminar o mundo da maneira que Jesus nos ensina. Nós precisamos de Jesus, e Jesus precisa refletir em nós, para que nós reflitamos no mundo. Amém? Esse Jesus precisa iluminar você. Você precisa estar cada vez mais próximo de Jesus, para que as pessoas enxerguem Jesus em você, em todo lugar, em todo canto, em tudo que você faz. Porque se você se distanciar, ficar fora dessa luz, vai acontecer igual acontece com a lua. Se o sol não iluminar, o que acontece quando ninguém vê? Ninguém vai ver Jesus em você. Pode ver você, mas não vai ver o principal, que é Jesus Cristo. Ele vai falar assim: poxa, você é um rapaz bom, você é uma pessoa maravilhosa. Mas ele não vai atribuir isso a Jesus Cristo. Por isso que ele fala depois que brilha a luz de vocês diante dos homens, para que ele veja as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, da mesma forma, somos nós quando nos afastamos da luz de Cristo, porque nós dependemos da luz de Cristo para iluminar o mundo. Nós só somos luz do mundo quando refletimos no mundo a luz de Cristo. Amém? Nós só somos luz do mundo quando refletimos no mundo a luz de Cristo. E dentro desse contexto, eu quero dizer para vocês que o viver lá no estado de São Paulo não parou. Meus queridos, quando eu recebi a ligação dos meus coordenadores falando: olha, a gente vai ter que fechar o projeto, a gente vai ter que parar o projeto. E o nosso projeto trabalha nas escolas, trabalha na comunidade, a gente leva nas escolas. A escola é o maior campo missionário. É onde um dia Jesus é apresentado para 500, 800 crianças, adolescentes, jovens. E dentro dessa perspectiva, nós temos levado o Evangelho. Isso tudo é nas escolas. A gente usa a estrutura da escola para poder salgar esse mundo, preservar o Evangelho de Cristo. E essas professoras vêm da onde? Vêm da igreja. Uma senhorinha que vem lá de São José dos Campos para poder dar aula de corte, costura e modelagem, pintura de rosto nas crianças, recreação, jiu-jitsu na escola, balé. As crianças, olha a estima das crianças, a autoestima aumenta. E daí, avançando, nós semeando nesse tempo de pandemia, semeando também fora do tempo de pandemia, surgiu o Jefferson, um aluno da escola, praticava o esporte, e sempre antes de todas as atividades que a gente tinha nas escolas, na comunidade, a gente levava a palavra de Deus, semeava, e ele escutou a palavra de Deus, ele colocou no seu coração, ele começou a ir para a igreja, ele assistiu os batismos e falou: eu quero me batizar. Trouxe ele para perto, viramos amigos, discípulo, relacionamento discipulador, investir em líderes. E eu preparando ele para entrar para o quartel, ele: eu não quero mais entrar no quartel não. Falei: rapaz, tem certeza? Não quero não. Isso aqui é para onde então? Eu quero ir para o radical. Falei: rapaz, tu tem certeza que tu está falando? Aí ele falou:
Professor, ele me chama de professor que eu dou aula de futebol. Professor, eu tenho caminhado perto de você, da tia Luísa. Eu me emociono. Eu tenho caminhado perto de você e da tia Luísa, eu tenho visto o quanto Deus é na vida de vocês e quantas pessoas são abençoadas. E eu quero também abençoar vidas e viver tudo isso. Aleluia. Se batizou, começou a caminhar na obra, começou a estar conosco. Hoje, Jefferson é um radical, é o seu missionário. Amém? É o seu missionário nas escolas públicas do estado de São Paulo. Jefferson mora numa invasão. Jefferson mora numa invasão no centro de São Paulo. Mas nunca abriu mão de estar perto de Deus. Nunca. Jefferson só tem eletricidade na parte da noite. E quando tem? A água só esquenta quando funciona a eletricidade. Quando não funciona, não tem água quente. Eu falei, meu filho, quando for assim, vai lá para casa. É isso, é o amor. Não tem Wi-Fi. Os cultos online que a gente faz todo sábado com as famílias, de vez em quando ele aparece porque lá não tem Wi-Fi. Mas ele decidiu seguir a Deus. Eu falei, então, você vai começar a provar das bênçãos de Deus. Você vai começar a provar dessa decisão. Hoje ele é um radical, ele está morando na missão. E hoje ele faz faculdade junto comigo de educação física. Amém? É Deus trabalhando na vida do seu missionário. E um dia eu vou trazer ele aqui, pastor. Em meio a esse tempo de pandemia, olha o que a pandemia nos trouxe. Vidas para ser transformadas. Se eu não sou iluminado por Jesus, não tem como eu iluminar esse mundo. E aí nós estamos refletindo a luz de Cristo. Aquelas ações, aquelas entregas de refeições, elas não são entregues de qualquer forma. Tem um relacionamento, tem um amor, eu sei o nome de todo mundo ali que pega essas refeições. Eu tenho contato, criamos o grupo no WhatsApp e ali começamos então a nossa reunião, e dessa reunião ali famílias se batizaram, vidas foram transformadas. E esse ano vamos batizar mais famílias para a glória de Deus. Amém? E aí, essa foi uma das famílias. E o relato dessa mãe foi o seguinte: eu vou lá pegar uma refeição, vou lá só pegar, só que antes da refeição tem reflexão, tem oração. E a Helena foi sentindo tocada, e ela, no testemunho dela na igreja, lá na PIB de São Paulo, ela falou assim: eu fui dar uma moralzinha lá para o projeto, mal sabia ela que a moral, quem estava dando era quem? Ela não estava dando moral nenhuma. Na verdade, Deus usou esse ego dela para poder o quê? Ensinar a humildade de Cristo Jesus, e ela se rendeu, se ajoelhou aos pés de Jesus, foi discipulada, ela e a filha, a casa inteira serve ao Senhor Jesus Cristo, amém? Em plena pandemia. E isso é maravilhoso, porque se eu tivesse recuado, eu não viveria o melhor de Deus. E veja bem, meus irmãos, eu não estou falando aqui para vocês, Igreja de Cristo, sair de modo desvairado, pregando o Evangelho em meio a essa dificuldade que estamos vivendo. Não é isso. Eu estou falando para vocês ouvirem a voz de Deus e ser direcionado por Deus a criarem novas estratégias para poder pregar o Evangelho de Deus. Se Deus mandou você ir, vá dentro de todas as estratégias possíveis que Ele te dá para pregar o Evangelho. Se é para ir de máscara, vá de máscara. Se é para ter o distanciamento, evita o distanciamento. Eu até brinco com a minha esposa que é muito difícil, a gente trabalha em comunidade, a gente já deu mais de 5.000 máscaras, meus irmãos. Eu não sei o que as crianças fazem com aquela máscara, porque muita máscara, muito gel, mas chego lá, estão sem máscara. Aí chega lá, eles vêm me abraçar. Eu vou assim, vou fazer, não vou fazer, não tem como. Mas Deus nos chama para isso. E eu peço, Deus, meu Deus, me proteja em nome de Jesus. Eu não estou sendo negligente não, mas as coisas acontecem. E não deixe meus irmãos me vir com maus olhos por conta disso não. Por favor. E assim Deus fez. Quero dizer para vocês que nesse tempo de pandemia é tempo de semear. Muito obrigado, Igreja Batista Paulistana, que Deus abençoe vocês. A minha oração é que essa igreja continue sendo um instrumento influenciador no mundo, que a luz de Cristo brilhe cada vez mais nesta igreja,
para nós, então, iluminarmos o mundo. E que essa crise, ela se torne um meio para o avanço do Evangelho de Jesus Cristo, porque foram nos tempos de dificuldade que o Evangelho mais cresceu. É só olhar para trás e ver a nossa história. É só ler a Bíblia e ver quantas perseguições, quantas calúnias, quantos aguilhões os discípulos foram colocados por conta do Evangelho. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê um domingo abençoado, início de semana maravilhoso, cheio de alegrias e conquistas. Se você tem dificuldade em confiar, peça a Ele, Senhor, me ajude a confiar em Ti, me ajude a esperar em Ti. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu creio, você crê nisso? Você não se